Bem, pessoal, então aqui a gente vai ver essa aula de exercícios resolvidos, vai ser compartimentada em 4 aulas diferentes e a gente vai resolver em cada aula um exercício, tá? Então nessa aula aqui a gente vai resolver o primeiro exercício, que é o esboço do gráfico da função e elevado a menos 1 sobre x. Lembrando que a gente tem um roteiro para expressão desse gráfico com 10 pontos, e os 10 pontos são esses que estão aí. Primeiro, o domínio de definição da função e as raízes. A gente já fez na aula teórica a explicação de como vai funcionar essa questão das raízes, tá? Número 2, eventuais pontos de descontinuidade da função. Número 3, os domínios de crescimento e decrescimento da função. Número 4, máximos e mínimos. Número 5, maior e menor valor da função. Número 6, domínios de concavidade e convexidade. Número 7, eventuais pontos de inflexão. Número 8, assíntotas. Número 9, paridade. E o número 10, finalmente, o esboço do gráfico. Lembrando que esse roteiro será sempre o mesmo, ok? Então, voltemos aqui para a nossa função e elevado a menos 1 sobre x. E vamos aqui para o nosso quadro branco. A função já está resolvida aqui, só para a gente ganhar tempo. Então, vamos combinar, né? Isso é possível de vocês fazerem, a não ser que vocês não queiram fazer assim, queiram abordar o problema com uma outra estratégia, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é derivar logo 2 vezes essa função. Então, se y é e elevado a menos 1 sobre x, então y' será 1 sobre x ao quadrado vezes e elevado a menos 1 sobre x. Bom, então lembrando, pessoal, que a gente não vai poder ficar toda hora explicando como é que a gente chegou numa certa derivada, porque a gente já saltou do assunto de derivadas. Mas, como a regra de derivação da função composta é a que mais ocorre, eu vou fazer mais uma vez isso, mas lembro a vocês que vocês vão ter que correr atrás desse resultado a partir de agora. Eu não irei mais revisar isso nem nos slides, a não ser nas aulas de dúvida, né? Não havendo dúvidas do assunto que for abordado naquela aula, eu posso explicar como é que a gente chega, mas vocês têm que dar esse salto. Lembrando que no cálculo 2 isso vai ficar muito distante, tá? Então, dificilmente o professor vai querer voltar atrás para explicar como é que chega numa certa derivada. Então, vocês têm o dever para o próprio sucesso de vocês dentro do curso de engenharia que vocês dominem esse assunto de derivada. Mas vamos lá. Se y é elevado a menos 1 sobre x, y é elevado a u, e u é menos 1 sobre x. Lembrando que menos 1 sobre x é menos x elevado a menos 1. Portanto, derivada de e elevado a u é elevado a u, certo? E o' é 1 sobre x ao quadrado. Portanto, eu posso expressar y' de uma forma condensada ou como produto ou como esse quociente aqui, tá? Para derivar outra vez, é melhor o produto. Então, derivada de 1 sobre x ao quadrado, lembrando que 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2, portanto, isso aqui fica menos 2 sobre x ao cubo vezes e elevado a menos x, v, mais u, 1 sobre x ao quadrado vezes v', que é 1 sobre x2 vezes e elevado a menos x. Então, agrupando aqui o e elevado a menos 1 sobre x, e elevado a menos 1 sobre x vezes 1 sobre x à quarta, menos 2 sobre x ao cubo.
Agrupando novamente e tirando o denominador comum, x à quarta, sobra no numerador 1 menos 2x. X à quarta sobre x à quarta dá 1, vezes 1, 1. X à quarta dividido por x ao cubo, x, vezes 2, 2x. Perfeito? Então, y duas linhas é e elevado a menos 1 sobre x à quarta, vezes 1 menos 2x. Pronto. Então, raízes da função não há. Por quê? Porque x não pertence ao domínio, tá? E é o único ponto que poderia zerar y. Y seria igual a zero se x tendesse a zero pela direita, tá? Mas zero não pertence. Então, o domínio é qualquer que seja x pertencente a R, tal que x seja diferente de zero, lembrando que a divisão por zero não é permitida em R. Por isso que x igual a zero não pertence ao domínio. Portanto, não há raízes. Então, tem um ponto de descontinuidade em x igual a zero, porque f de zero não existe. Tá? Muito bem. Então, se y' é elevado a menos 1 sobre x ao quadrado, o possível candidato que eu teria seria o zero, ainda que o zero seja um ponto fora do domínio, eu posso investigar o sinal à esquerda e à direita. Ele pode ter um máximo e a função não existir no ponto, porque ela cresceria de um lado e decresceria do outro. Então, esse estudo do sinal eu agrupo aqui e elevado a menos 1 sobre x na primeira linha, x ao quadrado na segunda linha e y' como resultado desse quociente na terceira linha. Então, e elevado a menos 1 sobre x, tanto à esquerda de zero quanto à direita de zero é positivo. X ao quadrado a mesma coisa. Portanto, mais com mais, mais com mais, e eu concluo que a função é sempre crescente em x pertencente ao domínio da função. Tá? Portanto, não há máximos e mínimos, porque y' é sempre positiva para qualquer que seja x pertencente ao domínio da função. Tá bom? Maior e menor valor. Eu já tinha começado a resolver aqui os limites, mas como é que eu faço mesmo, professor, para determinar maior e menor valor? Eu observo os limites da função ou os valores da função nos extremos, como ela é definida em todo x pertencente a R menos em zero. Então, eu vou olhar limite quando x tende a menos infinito, de e elevado a menos 1 sobre x. Então, 1 sobre infinito é zero, e elevado a zero dá 1. 1 sobre infinito é zero, e elevado a zero dá 1. Quando x tende a zero pela esquerda, 1 sobre zero menos, menos infinito. Com o menos aqui, de menos 1 sobre x, vai dar mais infinito. E elevado a mais infinito, mais infinito. Quando x tende a zero pela direita, 1 sobre zero positivo, mais infinito. Com o menos da fórmula, e elevado a menos infinito, é 1 sobre e elevado a infinito, que é 1 sobre infinito, que dá zero. Certo? Então, o maior valor, eu vou olhar para esses quatro aqui e vou ver qual deles é o maior. Eu vejo que é mais infinito. Portanto, o maior valor ocorre quando x tende a zero pela esquerda. E o menor valor ocorre quando x tende a zero pela direita. Tá? Essas informações, essas quatro informações aqui, vão ser também importantes para eu elaborar meu gráfico.
Agora, a partir da letra F, eu vou precisar da derivada segunda. Então, y, duas linhas, é e elevado a menos 1 sobre x, sobre x à quarta. Tudo isso vezes 1 menos 2x. Então, y, duas linhas, é igual a zero para x igual a meio, certo? E eu vou fazer o estudo do sinal da derivada, que vai ser baseado em 1 menos 2x, porque e elevado a menos 1 sobre x para x diferente de zero é positivo, e x à quarta para x diferente de zero é positivo. Então, eu vou concentrar aqui em 1 menos 2x. Portanto, 1 menos 2x é uma reta decrescente, ó, que se anula em meio. Portanto, a direita de meio tem sinal positivo. Desculpa, a esquerda de meio tem sinal positivo e a direita de meio tem sinal negativo. Portanto, domínio de concavidade, conjunto de valores com derivada segunda positiva, x menor do que meio. A esquerda de meio, portanto. Domínio de convexidade, x maior do que meio, são todos os valores que provocam a derivada segunda negativa, à direita de meio aqui nesse gráfico. Ponto de inflexão, x igual a meio. Por quê? Definição de ponto de inflexão. É o ponto onde ocorre a mudança do sinal de f duas linhas, que é exatamente aqui em x igual a meio. Portanto, x igual a meio é ponto de inflexão da função. Assíntotas. Vem agora as fórmulas das assíntotas. Terá assíntota vertical se existir um valor a que provoque que o limite de f seja mais infinito. E isso ocorre quando x tende a zero pela esquerda. E elevado a menos 1 sobre x tende a mais infinito. Portanto, x igual a zero é a assíntota vertical da função. Agora, assíntota oblíqua. A reta y igual a kx mais b vai ser assíntota oblíqua se existirem k e b, tais que k é o limite quando x tende a infinito de f de x dividido por x, e b é o limite quando x tende a infinito de f de x menos kx. Então, vou para essa primeira fórmula aqui. E elevado a menos 1 sobre x, quando x tende a infinito, dá 1. 1 sobre infinito, 0. Lembrando que k deu 0. Então, limite quando x tende a infinito de f de x menos 0 vezes x é o limite quando x tende a infinito de f de x, que quando x tende a infinito dá 1. Portanto, a reta horizontal y igual a 1 é a assíntota oblíqua da função. Lembrando que uma assíntota horizontal é um caso particular da assíntota oblíqua. Paridade. A função é par se f de x é igual a f de menos x. F de x é elevado a menos 1 sobre x. F de menos x é elevado a menos 1 sobre menos x, que é elevado a 1 sobre x. Portanto, f de x é diferente de f de menos x e a função não é par. A função também não é ímpar, porque seria ímpar se f de x fosse igual a menos f de menos x. Só que menos f de menos x é menos e elevado a 1 sobre x.
como f de x também é diferente de menos f de menos x, a função não é ímpar e não possui paridade. Agora, para elaborar o gráfico, eu vou agrupar todas as informações que eu coletei. Quais foram essas informações? Que y' é sempre positiva, qualquer que seja x pertencente ao domínio. O domínio é R menos o ponto zero. X igual a zero é descontinuidade de primeira espécie. F de zero não existe. O limite, quando x tende a menos infinito, de e elevado a menos 1 sobre x é 1. Limite, quando x tende a mais infinito, de e elevado a menos 1 sobre x é 1 também. Limite, quando x tende a zero pela esquerda, de e elevado a menos 1 sobre x é mais infinito. E o limite, quando x tende a zero pela direita, de e elevado a menos 1 sobre x é zero. X igual a meio é ponto de inflexão. Domínio de concavidade, todo x menor do que meio. Domínio de convexidade, todo x maior do que meio. Assíntotas, vertical, x igual a zero. Oblíqua, y igual a 1. Não possui paridade. Então está aqui o meu gráfico. A função é sempre crescente, cresce nesse ramo e cresce nesse ramo. O gráfico aqui, na verdade, ele deveria estar tangenciando essa reta horizontal y igual a 1. Então a primeira coisa que eu devo fazer é marcar os pontos notáveis do meu gráfico. Quais são os pontos notáveis do meu gráfico? São 0, caso do limite, à direita, a assíntota oblíqua, y igual a 1, a assíntota vertical, x igual a 0. E agora eu vou começar a marcar. A função sempre cresce com concavidade para cima, depois volta a crescer à direita com concavidade para cima até meio, e depois com concavidade para baixo a partir de meio. Tá? Então, o limite quando x tende a menos infinito é 1. O limite quando x tende a mais infinito também é 1. Quando x tende a zero pela esquerda, tende a mais infinito. Quando x tende a zero pela direita, tende a zero, mas f de zero não existe. Por isso, essa bolinha aberta aqui, que é o símbolo de intervalo aberto. Tá? E a função não possui paridade, isto é, nem é simétrica em relação ao eixo dos y e nem é simétrica em relação à origem. Tá bom? Então, esse é o gráfico. Com isso, a gente finaliza o nosso primeiro vídeo, a primeira aula, a primeira parte da nossa aula de